Hoje nós vamos para uma segunda fase da nossa série Desmascarando o Mundo. Então a primeira parte, que foram 4 domingos, nós trabalhamos a questão do desmascaramento de um mundo condenado. Alguém aqui tem alguma dúvida que nós vivemos num sistema, num mundo condenado? Não estou falando somente o mundo no sentido de planeta, árvores, montanhas, né? Também está condenado, mas está condenado por causa da condenação do sistema, que quem condena, quem polui tudo, se o homem polui a natureza, tudo é porque ele tem um raciocínio debilitado, né, pelo pecado, egoísta e assim por diante, sem noção. Mas quando eu falo de mundo, para quem não entende, para quem está nos visitando pela primeira vez, nós estamos fazendo um estudo aqui, uma série de estudos sobre o mundo, quem é o mundo. Então nós aprendemos aqui que o mundo é um sistema do inimigo. Então nós aprendemos aqui que o mundo está condenado. Então quem vive tendo a base, como base o mundo, estará sendo condenado juntamente com o mundo. E o mundo, ele é um sistema, ele é um reino, e ele tem o seu príncipe, que é Satanás. A Bíblia chama Satanás de príncipe do quê? Príncipe desse mundo, desse século, né? E o texto que nós nos baseamos até aqui dizia o seguinte, que quando Jesus for levantado, ele levará, depois da condenação do mundo, nos levará juntamente com ele. E hoje nós vamos entrar numa outra fase, na parte 2, né? Vai tentando dividir para a gente entender. Então a primeira parte nós falamos de um mundo condenado, denunciamos esse mundo condenado, e domingo passado o que nós fizemos com o mundo condenado? Nós nos divorciamos do mundo. Então eu sei que quando a gente se divorcia, de vez em quando a gente tem algumas lembranças, e a gente, não sei, porque eu nunca me divorciei, né? Mas quem se divorciou sabe, né? Sente alguma saudade do cidadão, da cidadã lá que você divorciou. Então algumas pessoas se divorciam do mundo, mas vira e mexe tem umas recaídas assim, começa a falar, não sei o quê, né? Que nem o povo de Israel, fala, cebola, os caras viviam em escravidão, levando chicotada e saudade do mundo. Bom, tem louco para tudo, né? E é uma loucura mesmo você ter saudade do seu antigo marido, do seu antigo marido que era o mundo. Mundo esse que estava condenado. Então, está tudo certo. Então, até aí nós trabalhamos. Então, agora, hoje, eu vou começar a falar desses que se divorciaram do mundo. Nós vamos falar desses que saíram do mundo, que foram tirados do mundo, né? Quem são esses? Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Meu Deus do céu. Irmãos, é muito importante você olhar para você poder ter esse poder, pela palavra de Deus, de analisar quem é você nesse contexto. Se você é uma pessoa do mundo, a gente acabou de cantar, né? Não sou do mundo, cantar é fácil. Agora a questão é o seguinte, essa é uma luta de revelação diária. Até que ponto eu sou do mundo? Então nós vamos hoje conversar sobre essa questão de da onde nós viemos e quem nós somos. Amém? Então, de cara, a nossa origem. Então hoje nós vamos discutir, nós vamos conversar sobre 2 coisas aqui, a nossa origem e a nossa natureza. Amém? Para você saber, você ter uma identidade. Quem somos nós? Quando eu falo quem somos nós, estou falando de quem? Dos cristãos verdadeiros. Não? E aí nós vamos fazer umas divisões aqui, o que é religião, o que é cristianismo. Né? Não vou me aprofundar muito, mas nós vamos passar aqui por esses assuntos. Então vamos lá, origem, nossa origem. Jesus, quando ele esteve aqui na terra em carne, quando ele começou o ministério dele, ele começou a falar. Né? Se você pegar os evangelhos lá, os 4 evangelhos, você vai ver Jesus falando. Depois ele continua falando através dos apóstolos,
nas cartas dos apóstolos, na vida dos apóstolos. Mas ele, tudo que ele dizia, em geral, havia uma reação, recebia uma contraposição muito forte. Então, tudo que Jesus falava, presta atenção. Pergunta para o teu irmão assim, por que tudo que Jesus falava dava confusão? Então, assim, irmãos, se você anda falando coisas por aí e a tua fala não está dando confusão, algum problema nós estamos tendo. Porque se nós somos cristãos, tudo que nós falamos teria que necessariamente dar confusão. Porque a gente fala uns negócios que é contra a mão, irmãos. A religião fala o quê? Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí o cristianismo de Jesus fala assim, não, você não tem que fazer nada, você tem que morrer. Na verdade, você não tem que fazer nada, você tem que parar de fazer. Morrer. É cruz. Então, irmãos, Jesus disse aos religiosos, olha o que ele disse. João 8:23, está lá. Vós sois cá de baixo. Aqui parece Jesus não era português, né? Cá de baixo. É a tradução do João Ferreira de Almeida. Então tem que ser João Ferreira de Almeida. Vós sois cá de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo. E eu deste mundo não sou. Ectocosmos. Essa é a palavra quando ele usa. Ele diz assim, não sou do mundo. Estou fora. É como ele fala assim, quer dizer, em grego é fora. Fora. Ectocosmos, ele usa essa expressão. Os tradutores para o grego usaram essa tradução. Ectocosmos, ou seja, fora do mundo. Eu não sou do mundo. Ou seja, ele está dizendo assim, que a minha origem não é desse mundo. Qual o problema do ser humano? Aí ele falando assim, eu não sou do mundo, mas vocês são do mundo. E ele não está xingando os caras, ele está fazendo uma radiografia, ele está mostrando a realidade. Qual é a realidade? Aquelas pessoas estavam diante de alguém que não era desse mundo. E esse que não era desse mundo, chamado Jesus, estava se identificando. E como o plano dele, o projeto dele é formar uma geração de pessoas como ele, logicamente se deduz o quê? Que ele formaria uma geração de pessoas que também não seriam desse mundo. Quem está entendendo está sendo falado. Então o que a gente costuma fazer? A gente chega para as pessoas e fala assim, isso que você está fazendo está certo, isso que você está fazendo está errado, isso é bem, isso é mal. Não, irmãos. A nossa abordagem não é, você está fazendo certo, você está fazendo errado, isso aqui é bom, isso aqui é mal, não. A pergunta que nós temos que fazer, e hoje nós estamos agora nos aprofundando mais um pouco no cristianismo, a pergunta que nós temos que fazer é assim, qual é a origem desse negócio que você está fazendo? Qual é a origem? É isso que eu pergunto para os casais, estão brigando lá, aquela... Assim, da onde veio esse tipo de pensamento? Aí começa a ficar fácil. Aí não precisa ficar perguntando para o pastor, mandando lá recado para o pastor, pastor, pode ou não pode fazer tatuagem? Eu sei lá, negócio de tatuagem, velho, sei lá, sou consultor de estética agora. E aí, pastor, quem é superior? O homem ou a mulher? Lógico que eu não sei. Então as pessoas começam a perguntar para nós o que é o certo e o que é o errado.
Não, a pergunta está errada. Fala para o teu irmão assim, a pergunta está errada. Não pergunte se é certo ou se é errado. Pergunte, é do céu ou é do mundo? Porque se for do céu, é joia. Se for do mundo, não é. Aí eu sou uma pessoa boa? Não interessa ser uma pessoa boa. Interessa de onde você veio. Se você é do céu ou se você é daqui. Porque a tua origem determinará aquilo que você vai fazer. Pastor, mas eu estou aqui então. Você está aqui, mas você não é daqui. E aí é onde que entra o problema. Fala para o teu irmão assim, bem ou mal, entra em conflito com a sua origem. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles comeram o fruto do qual? Do bem e do mal. Naquele momento que eles comeram o fruto do bem e do mal, eles estavam abraçando o raciocínio. A partir de agora, eles iam desenvolver um raciocínio de bem e mal, de certo e errado. E eles iam se dissociar, ou iam se separar da origem, da essência e da natureza de Deus, de onde eles vieram. Fala assim para o teu irmão assim, eu vim do céu, cheguei na terra. Quando eu cheguei na terra, eu rejeitei o céu e abracei o meu raciocínio. Virei então uma pessoa, o quê? Mundana. O que é conversão? É quando você converte seu caminho, quando você sai do raciocínio, do certo e errado, aí você vai parar de julgar os irmãos, vai parar de ficar chateadinho com os irmãos, vai parar de ficar com ódio dos irmãos, ficar com ódio dos políticos, ficar com ódio dos bolsonaristas, dos black box, dos esquerdistas, não sei o quê. Para de ter ódio. Porque você agora não vai mais analisar assim. Você vai falar assim, isso aqui a origem é de outro lugar. Então não é para mim. Esse pensamento não é meu. Esse pensamento não é para mim, porque eu não sou daqui. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, e aí tem pão? E aí a gente vai comer pão? Como é que é? Os caras estão com o estômago roncando, né? E aí, vamos comprar pão? Vamos comprar pão? Os caras não eram italianos, né? Não é possível. E aí Jesus falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem. Ele falou isso para os caras que estavam uma discussão, e ele falou isso para Satanás também, quando falou assim, se você se processar, eu vou te dar comida. Ele falou, nem só de pão viverá o homem. Mas para os outros ele falou do fermento dos fariseus, né? Os caras também não entenderam nada. Nem só de pão viverá o homem, presta atenção, fala assim, faz assim de novo comigo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse assim, eu sou o pão que desceu do céu. Aí está falando o quê? É que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra procedente. Então, qual é a palavra? Pergunta, qual é a palavra boa? Qual é a palavra boa? Segundo essa fala de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra procede. Qual é a palavra boa? É a única palavra boa. É aquela que procede da boca de Deus. Aí as outras palavras e as outras doutrinas, então, elas são irrelevantes. Nenhuma palavra é boa se não proceder da boca de Deus. Porque Ele é a própria palavra, Ele é o verbo. E o verbo se fez carne, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Jesus é isso. Então a tua origem, você tem que saber. Qual é a origem dessa fala? Por exemplo, você está aqui, você está de boa. Quando já aconteceu isso? Você está assim, está parado, de repente fala assim, aquela fulaninha lá, ela não sei o que lá, está falando mal de você. Você viu que você ficou sabendo que ela falou mal de você mesmo, né? Então, isso daí é o seguinte, se eu fosse você, eu dava o troco naquela miserável lá, porque não sei o que lá. A questão é a seguinte, ela está certa que fala mal de mim?
Ela está errada? Ela está praticando bem? Ela está praticando mal? Não, irmãos. A pergunta é, da onde está se originando esta fala? Simples. Você vê uma notícia na televisão, você olha assim, e aquelas notícias estão provocando alguns sentimentos, ou de medo, ou sei lá o quê. Aí você fala assim, eita, isso está vindo do centro do olho do inferno. Não está procedendo o quê? Da boca de Deus. Então, fora, estou fora. Pastor, então eu tenho que rejeitar as pessoas? Não. Você tem que rejeitar as ideias. Aprenda isso, querido, aprenda, para você conseguir ter paz nessa vida. E agora com rede social ficou difícil, né? Que, as pessoas não, nós escrevemos muita abobrinha. Aquele negócio lá, é um desabafo, né? Não tem grana para pagar psicólogo, não tem humildade para procurar pastor, então vai lá no Facebook, lá no Instagram, escreve aquele monte de coisa. Aí você fica com raiva da pessoa, e não é, irmãos. Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, eu amo essa pessoa, mas o seguinte, o que ela falou não tem nada a ver comigo. Não procede de Deus, não procede do céu, não procede. Eu tenho que estar com raiva dela? Não, você não tem que estar com raiva dela. Você tem que eliminar a mentira da tua vida. Porque nós estamos vivendo num mundo que acredita em mentiras, irmãos. Presta atenção. Isso já era na época de Jesus. Jesus, até eu estava com uma reunião ontem, eu falei para os irmãos, falei assim, irmãos, Jesus chega, um religioso chega para Jesus, religioso, tá? Chega para Jesus e pergunta, o que eu preciso para ter vida eterna? Aí ele falou assim, obedece os mandamentos lá, vai lá. Ele falou, não, eu já faço tudo isso. Então, aí ele falou, então tá bom, beleza, então você tem que nascer de novo. Aí o cara falou, não, como eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? Dando um migué, porque ele sabia que Jesus estava falando. Jesus estava falando o quê? Que ele tinha que abandonar o certo e o errado. Que ele tinha que abandonar o bem e o mal. Que ele tinha que abandonar a sua própria noção do que era Deus e de como servir a Deus, de como ser boa pessoa. Quantos aqui gostariam de ser uma boa pessoa? Então, quantos querem ser uma boa pessoa aqui? Pelo amor, eu vou olhar agora, eu vou filmar, cara. Alguém filma isso aqui. Quem quer ser uma... Porque o cara que não quer ser uma boa pessoa, já vou mandar. Não. Quem quer ser uma boa pessoa aqui? Então, todo mundo quer ser uma boa pessoa. Agora, segundo a Bíblia, irmão, ser uma boa pessoa não é para ficar se esforçando e fazer a coisa boa. É aí onde que entra em conflito com a religião. A Bíblia é o seguinte, para você ser uma pessoa boa, você primeiro tem que deixar de ser você. Que a Bíblia diz que todo homem é mau. A Bíblia diz isso, que todo homem é mau. Por mais bom que você se ache, eu sou uma pessoa boa. Não, você não é uma pessoa boa, você se acha bom. Aliás, se achar bom já é uma maldade. Qual é a maldade? Orgulho, vaidade, prepotência. João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne... Vamos lá, faz assim comigo. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, irmãos, aí vai dar confusão mesmo. Porque olha só o que João 15,19 diz aqui. Se vós fosseis do mundo, ectocosmos, quer dizer, do mundo, procedente do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos resgatei, dele vos tirei, dele vos divorciei, dele vos recolhi. Por isso o mundo vos odeia. O que aconteceu nesses últimos 30 anos com o povo evangélico? Começou a querer agradar o mundo. Começou a querer... E aí, eu me lembro, eu vi isso nascer.
Não parece, irmão, parece que eu sou uma pessoa bem nova, mas eu não sou tão novo assim. Eu vi isso nascendo, eu vi. E a frase que resume é essa: tem que ter sabedoria. Fala para o seu irmão assim: tem que ter sabedoria. É uma mentira? Não, é uma verdade, mas uma verdade fora de contexto virou uma mentira. E o que significava isso? Tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria o seguinte: é negociar com o mundo. É se vender para o mundo. É deixar alguns padrões, os padrões do céu, de lado e abraçar os padrões do mundo. E aí qual era a ilusão? E assim eles vão gostar da gente. Se eu tocar uma música igual a deles, eles vão gostar da gente. Irmã, o cara que gosta de reggae, ele gosta de reggae do mundo. O cara, quando ele se converte de verdade, ele vai curtir a música mais brega, que ele vai chorar. A gente vê assim o Rodolfo Abrantes, né? O cara a música, né? Uma música pop, super pá. Onde que ele se converteu? Numa igreja daquelas irmãzinhas que cantavam esse corinho assim: estou alegre, alegre, muito alegre. Tudo desafinado, cara. Então para de querer, agora eu vim com a minha filosofia, com o meu conhecimento, com a minha antropologia, com a minha não sei o que lá. E aí aí vai agradar as pessoas. Não, irmãos. Tem alguns caras que estão fazendo pregações aí na internet que agrada, que massageia. Você vai ouvindo assim: que gostoso. Né? É aquilo que, né, massageamento do ego, aquela coisa gostosa, mas não é cristianismo. Irmãos, presta atenção, cristianismo, ele consola, Jesus, o Espírito consola, mas ele consola fazendo o quê? Ele consola arrancando o inimigo de dentro de você. Fala para o teu irmão assim: paz não é ausência de guerra. Paz é ter os seus inimigos debaixo dos seus pés. Pastorinho, ainda bem que só falou isso, que eu tenho uns inimigos, umas pessoas. Não é disso, não. Quais são os 3 inimigos do ser humano? Vamos lá, os 3 inimigos do ser humano: o Satanás, a carne e o mundo. Então não adianta você querer ter paz enquanto você está no mundo. Daí que veio esse prefixo ek, eclésia, a palavra igreja veio da palavra eklésia. Eklésia, quer dizer, olha só o que significa, igreja ou eclésia, tem um significado muito lindo, irmãos, muito lindo. Essa palavra grega, ela é maravilhosa. Ela quer dizer o quê? Aqueles que foram tirados, a Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus que foi tirada do mundo. Ou seja, um grupo de pessoas que foram tirados do mundo. É um grupo, é uma congregação que foi. Porque essa palavra. Porque eclésia quer dizer congregação, quer dizer assembleia. Mas quer dizer tirados de. Quando Jesus falou assim: o cosmos, você tirado fora do mundo. Fora do mundo. E eclésia é o quê? Povo que foi tirado do mundo. Então não existe, irmãos, presta atenção, fala para o teu irmão assim: não existe acordo. A cidade santa, olha só, Apocalipse 21:10 diz assim: levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Fala assim comigo: a cidade santa, ela desce do céu. Essa cidade que desce do céu, ela desce do céu para quê? Para a habitação de quem? Daqueles que são do mundo? Para o teu irmão assim: impossível uma pessoa do mundo morar na cidade do céu.
Por quê? Porque é insalubre o céu para quem é do mundo, e da mesma forma que o mundo é insalubre para nós que vivemos aqui. Por isso que nós temos que ter o céu nos envolvendo. Como que eu posso explicar, irmãos? O céu, irmãos, ele não é nosso destino. Fala para o teu irmão assim, o céu não é o teu destino. O céu é a tua origem. Irmãos, se nós terminarmos hoje essa palavra, até o final, essa pregação, e você entender isso, você não faz ideia de quanto problema você vai se livrar. Se você sair daqui entendendo que a tua origem não é daqui, que a tua origem é de outro lugar, que você é estrangeiro, que você... Tanto é que eu dei o nome para essa pregação, nós alienígenas. Tem uns caras aqui que se olhando bem para a cara dele, cara mesmo de alienígena, né? Olha para esse irmão que está do seu lado aí, ó. Tem ou não tem cara de alienígena? Só que não é um alienígena daqueles filmes de terror, é alienígena bom, angelical. Fala assim comigo. A minha origem determina a impossibilidade de fazermos acordo com esse mundo. O mundo ele chega para você e tá aí, vamos fazer, fala assim, não dá, cara. Não, vamos aqui, esse esquema aqui, pegar essas coisas, roubar essas coisas, pegar esse dinheiro aqui, vamos cheirar essa cocaína aqui, vamos fazer isso aqui. Aí você vai falar assim, não dá, cara, não dá, meu. Não dá, meu. Mas como assim não dá? Não dá porque não tem nada a ver mais. Não tem nada a ver mais, eu não faço parte mais disso. Eu não sou mais desse mundo. Eu fui tirado desse mundo. Eu não vivo mais para esse mundo. Isso não vale nada. Isso não vale nada. Olha o que eu faço. 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 É isso que eu faço com isso. O mundo para nós, irmãos, tem que ter uma atmosfera insalubre. Então, se eu ver você de máscara, eu vou achar você que tá jóia, porque esse mundo tem realmente uma atmosfera irrespirável. Agora, eu acho engraçado que algumas pessoas fazem questão de usar máscara para se livrar do oxigênio da natureza, mas não coloca a máscara de proteção da respiração espiritual. E aí entra tudo quanto é vírus, tudo quanto é porcaria de fora, porque você anda respirando o ar do mundo. Tampa o nariz para o ar do mundo, o planeta, e abre o nariz para o ar do mundo que é absolutamente insalubre. Ele provoca enfermidades. Pessoas que só respiram o mundo, que só comem o mundo, que só olham para o mundo, só ouvem o mundo, irmãos, são doentes. A mídia não está falando isso, mas se você sair por aqui conversando com alguns irmãos, ontem eu estava numa reunião, conversando com alguns irmãos, eu falei assim, pastor, a gente está sabendo de muita gente está se matando. Por quê? Porque perderam o emprego. Mas perder emprego é motivo para se matar? Lógico que não. Mas por que se matam? Porque é o seguinte, irmãos, no mundo, o dinheiro, ele é uma das bases, ou talvez a principal base. E quando esse negócio não tem, quando o cara perde emprego, perde a carreira, acaba com tudo, o que acontece? Não sobra mais nada. E aí ele fala assim, não tenho mais razão para viver. Agora, por que o cara toma uma decisão dessa? Porque ele vive respirando essa atmosfera do mundo.
1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha isso. Fala assim: eu sou de Cristo, estou em Cristo, e ele foi feito para mim sabedoria, justiça, santificação. Então, espera aí. Em Cristo nós temos sabedoria, justiça e santificação. Mas aqui, irmãos, eu não vou falar aqui, dá outra pregação isso aqui. Só isso aqui dá outra pregação. Mas, redenção. O que é uma pessoa redimida? Toda vez, essa palavra, é uma palavra que não se usa muito. O que é redenção? Redenção é quando alguém é resgatada de um lugar e levada para outro. O que é um redimido? Redimido é uma pessoa que foi salva. Sabe aqueles filmes do Stallone, do Schumbrega lá? Arnold Schwarzenegger. O cara entra assim, ele pega um monte de soldado e entra num lugar. Nós somos esses caras que entram num lugar, acha um monte de gente presa, abre as portas e arranca aquelas pessoas. Nos arriscamos, sim. Só que nós temos uma proteção, irmãos, muito especial. E não são armas humanas. Nossa milícia, nossa arma são espirituais. Nossas armas são espirituais. Olha isso, que nele nós temos a redenção. Nós recebemos sabedoria, mas nós recebemos um espírito de redenção. Esse espírito de redenção, por muitos anos eu achava que era a minha salvação. Que era eu ser redimido. Não, esse espírito de redenção é um espírito que agora permanece no Filho de Deus. Ele é redimido, ele foi resgatado e ele fica desesperado ao ver pessoas que não estão resgatadas. E ele pensa o tempo todo como resgatar as pessoas. Aliás, esse é um dos sentimentos de quem é do céu e não é do mundo. Uma das características de uma pessoa que é do céu é que ela tem tanta gratidão por ser redimido que ele também quer redimir. Os israelitas foram redimidos por Moisés. Fala para o teu irmão assim: e se Jesus está fora do mundo? E se você está em Cristo, verdadeiramente, você está fora do mundo. Então, se alguém te fizer uma proposta, vamos fazer isso aqui, você fala assim, não dá. Por quê? Porque eu não sou do mundo. Mas tem essa regra aqui do mundo que vai contra a palavra de Deus. Você fala, não dá para mim obedecer, porque eu não sou do mundo. Mas você vai tomar um prejuízo. Então, no meu reino, eu não vou tomar prejuízo nenhum. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, para quem é do mundo, soa com o fanatismo da bexiga, né? Você não? É muito fanatismo, né? Irmãos, assim, eu conheço a realidade e vivo na verdade, amém? Então, quem vive na verdade tem uma visão da realidade. Quem vive na realidade não consegue ver a verdade e tampouco consegue enxergar a realidade. O cristão verdadeiro não é um alienado. Ele sabe a situação política. Aliás, ele consegue fazer uma leitura muito mais clara das coisas. O cristão verdadeiro que vive na verdade, ele tem a verdade. Então a verdade está acima da realidade. Porque a realidade ela é muito maquiada, a realidade é muito relativa, né? Você fala assim para o cara assim, o que você está achando disso aqui? Eu acho isso. Você fala para o outro cara do lado, fala assim, para ele a realidade é outra. Alguém me falou assim, tinha uma pessoa um empresário que chegou para o irmão e falou assim, nossa, a gente está passando uma situação, um apuro muito grande, meu. Está uma dificuldade muito grande financeira, está assim, sabe, então entrando na miséria tal. Tchau aí que eu preciso ir lá no Garopa buscar o almoço. O Garopa é para ele, ele está na miséria, coitado. Indo lá buscar peixe no Garopa, né? Então, irmãos, a realidade ela é relativa. Quando as pessoas falam assim, a verdade é relativa, não, a verdade não é relativa, a realidade é relativa. A verdade é uma só, ela é absoluta, é a verdade e é Jesus.
E olha isso. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Ou seja, para que Ele morreu? Irmãos, presta atenção. Jesus morreu para quê? Para nos redimir. Nos redimir da onde? Do mundo. Irmãos, se você é redimido do mundo, a vida eterna, tudo isso daí é detalhe. Porque é uma consequência. Não adianta querer pular a etapa, ter vida eterna sem sair do mundo. Presta atenção. Bom, presta atenção no que eu estou falando. Não adianta pessoas quererem ter vida eterna sem antes saírem do mundo. Por que está acontecendo alguma coisa séria? Porque tem muita gente buscando vida eterna, sem, contudo, terem saído do mundo. E porque eles têm o pensamento do mundo, vira e mexe, eles voltam para as práticas do mundo. E vira e mexe, eles voltam, agora está na moda, né, a palavra recaiu. A pessoa recaiu, ou seja, ela já caiu de novo, ela caiu, depois ela recaiu, depois recaiu. Qual o problema dessa pessoa? O problema é que ela não recaiu, irmão. O problema é que ela está. Pelo menos aquele aspecto da vida da pessoa ainda está conectada com o mundo. Com a solução do mundo. Com o esquema do mundo. Bom, eu falei da nossa origem, amém? Então, de onde nós somos? De onde Jesus é? Jesus é do céu. De onde é a Nova Jerusalém? Vem da onde? Do céu. Então, nós somos da onde? Do céu. É uma criança que está manjando mais do que muito aqui. Ó. E agora, o segundo aspecto. Então, nós falamos da origem, agora da natureza, da nossa natureza. Fala assim, Jesus agora habita em você. E Ele habitando em você, se torna uma barreira contra o mundo. Por que muitas vezes o mundo entra na vida da pessoa? Porque a pessoa não tem Cristo dentro dela. Irmãos, eu sei que é difícil ouvir esse tipo de coisa. Eu não tenho muito compromisso com sabedoria. Mas é a verdade, irmãos. A única forma de um mundo não entrar em você, você ter com o espaço preenchido. A única forma de você não ser atingido pela realidade do mundo é você estar cheio, preenchido de Cristo. Teve uma época que os apóstolos, né, Pedro, a turma lá, começou a pregar o Evangelho. Jesus já tinha ressuscitado, eles tinham recebido o Evangelho, tinham o Espírito Santo, o Pentecostes, e eles começaram com toda a coragem a pregar o Evangelho. E teve uma cidade que eles entraram, que os caras falaram assim, olha, vocês estão proibidos de pregar aqui. Mas por quê? Porque vocês ficam saturando essa cidade com a vossa doutrina, seus tagarelas. Chamou ele. Você vai ver isso em algumas traduções, está lá. Vocês são faladores, vocês são tagarelas, fica falando. Fala para o teu irmão assim, o mundo odeia a fala de um cidadão do céu. Presta atenção, irmãos. O mundo gosta do nosso comportamento. Presta atenção. O mundo gosta do nosso comportamento. Eles gostam da nossa forma, dos nossos valores. Ele gosta da nossa honestidade, da nossa bondade, da nossa capacidade de ajudar. Mas tem uma coisa que o mundo não gosta, é desse que habita dentro de você. E na hora que ele se manifesta, amém? Eu escrevi isso esses dias, que o mundo não tem problema de lidar com... É até bom você lidar com uma pessoa honesta, pessoa legal, cheirosa. Quem não gosta de estar com uma pessoa cheirosinha, pessoa bonitinha, pessoa respeitadora, que não fica dando em cima da sua esposa, do seu marido, né? É legal isso. Agora, o problema, enquanto está essa atividade do meu, o problema é quando você apresenta aqui Jesus.
Esses dias, um tempo atrás, eu estava conversando com o pastor Diogo. Eu falei assim, e aquela família lá, pastor? Eu falei, rapaz, enquanto eu estava indo lá, a gente estava indo lá, que ele começou uma aliança de milagre naquela família, né? Então, aliança de milagre, aquelas coisas. Apesar que pega também, a palavra, se eu, por exemplo, for da aliança de milagre, vai ser uma pessoa diferente. Mas tal, né? Deus vai fazer a bênção, dá cá a minha bênção para depois subir e tal, aquela coisa, né? Mas quando chegou, irmão, fazer o encontro, fazer a Universidade da Vida, fazer encontro, aí travou. Por quê? Porque, por enquanto, ele estava mostrando os benefícios do cristianismo. Eles falavam assim, vocês são uma família tão linda, que bonito, marido, esposa, que não fica se socando a cara um do outro. Muito raro hoje em dia, né? Que bonito, os meninos, bonito, obediente, né? Estava tudo muito bonito. Até o dia que eles falaram assim, então, agora senta aqui que nós vamos falar de uma coisa séria. Nós vamos falar agora de vida eterna. Nós vamos falar de mudança de natureza. E para a mudança de natureza, de natureza acontecer, nós vamos fazer aqui uma coisa que a gente aqui chama de Universidade da Vida. Você vai entrar num processo de ensino da palavra, depois você vai passar por um encontro, chama-se Encontro com Deus. Aliás, quem vai fazer Encontro com Deus aqui? Quem vai fazer a Universidade da Vida aqui? Uau! Então, e aí depois você vai ser batizado. Se você crer, você vai ser batizado. E aí você vai ser salvo. No batismo você vai mostrar que você está fora do mundo. Diogo, eu pensei que você não gosta de ninguém pesando na minha cabeça, não. Eu não estou pesando, eu estou oferecendo vida eterna. Eu estava falando, né, do religioso que chegou para Jesus, Jesus ofereceu, ele falou, Rabi, ele reconheceu Jesus como Rabi, mas na hora que Jesus falou o que tem que fazer, ele falou, não dá para fazer. Agora imagina, irmão, o que tem que fazer, na verdade, o que tem que fazer é não fazer nada, é morrer. Você tem que morrer e nascer de novo. Olha só, irmãos. Se você reconhece que eu sou homem de Deus, presta atenção. Que eu sou homem de Deus. E aí eu estou te dando uma direção. Estou te dando uma direção. Não da minha cabeça, direção do que está na Bíblia. É isso. Começa a abandonar suas opiniões, suas filosofias, tal. E começa a abraçar a opinião da Bíblia. E a pessoa fala assim, fiquei triste agora, não dá para fazer o que o senhor falou. Então, desculpa, irmãos. Esse cara que chamou Jesus de Rabi, naquele momento, ele não reconhecia Jesus como Rabi. Desculpa. Era só um título humano, que ele estava respeitando, ele via que todo mundo respeitava Jesus. Primeira coisa, ele não cria que Jesus era Rabi, que era o mestre. Segundo, ele não acreditava na vida eterna. Podia até acreditar religiosamente, de uma forma judaica. Mas como que todo mundo acredita em Papai Noel? As crianças acreditam em Papai Noel? Contaram uma história que Papai Noel existe e tal. Aí um dia a pessoa descobre que... Fecha o ouvido dele, por favor. Que não existe Papai Noel. Desculpa, não existe. Já começou a falar, não. A mamãe já ensinou que é uma fantasia. Então o que ele tinha, irmãos, era uma superstição. Presta atenção. Fala assim para o seu irmão, por favor, não confunda fé com superstição. Superstição é aquelas histórias que você ouviu da tua avó, tal, da mula sem cabeça, entendeu? Do Saci Pererê, do fantasma, que o Corinthians é um bom time, tipo de coisa aí, meu. Superstição. São historinhas que você ouviu. Em filosofia a gente chama isso de paralaxe
cognitiva. Paralaxe cognitiva, o que é? Você está diante... o que é paralaxe cognitiva? O que é isso aqui, irmão? Vamos lá, 1, 2, 3. O que é isso aqui? Aí a pessoa fala assim, isso daqui é um cabide. Alguém fala assim, pode ser, porque a gente pode pôr um paletó aqui, pode pôr um negócio assim, então pode se tornar um cabide. Cabide. Não, irmão, isso não é um cabide, isso é um teclado. Essa pessoa aqui é uma mulher. Não, irmãos, não é uma mulher. Essa pessoa aqui é um homem vestido de mulher, com próteses. O que é paralaxe cognitiva? É quando você está diante da verdade clara e a pessoa fala assim, não é isso. Não tem como uma coisa ser uma coisa e ser outra. Ou é ou não é. Quando Jesus ele apresenta o evangelho de verdade, teve um dia que Jesus falou assim, olha, quem não beber não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Você sabe o que tinha 20 mil pessoas ouvindo ele falando. Você sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles viraram as costas para Jesus. Imagina, eu fazer uma pregação, presta atenção no que eu estou falando. Eu fazer uma pregação, e essa frase que eu acabei de falar agora pode te tirar da igreja. Eu sei, eu reconheço isso. Tem que ter sabedoria, não tem que ter, eu tenho que ter amor por você. Porque eu sei, se você viver na verdade, você vai ser feliz. Se você viver na verdade, você vai ser liberto. Se você viver na verdade, você vai andar com Cristo. Se você viver na verdade, você vai ser aquilo que Ele criou você para ser. Uma pessoa como Ele criou para você ser. João 15:19 diz assim, deixa eu falar uma coisa, falando essa questão da natureza. Eu tenho encontrado muitos jovens, principalmente jovens, velho já meio que desistiu. Eu tenho encontrado muitos jovens tentando sair do mundo. Presta atenção, jovens. Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Você não é jovem não. Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Menos mão. Presta atenção, jovem. Os velhos já não tem muito problema, que já desistiram. Presta atenção, jovem. Presta atenção, jovem. Não dá para sair do mundo usando a força das suas pernas, dos seus braços, da sua inteligência maravilhosa. Aí eu vou me esforçar para sair do mundo. Impossível. Fala para o teu irmão assim, do mundo, a única forma de sair é num caixão. Não se sai do mundo se você não morrer para você mesmo, para suas opiniões, para a sua cultura, para a sua filosofia, para a forma de você pensar, da cultura do teu país, da tua família, do teu gueto. Nossa, gueto, meu. É louco. Não tem como sair do mundo usando a força. Só mudança de natureza, com Jesus habitando em você. Ele rejeitou o mundo, e da mesma forma que ele rejeitou, você vai rejeitar. Como que você rejeita o mundo? Nele, em Cristo, você rejeita o mundo. Você sozinho, irmão, você não tem atalho. Agora eu vou rejeitar o mundo. Jesus fica aí de lado, que agora eu vou aguentar firme. A maconha já não quer dizer mais. Os caras falam assim, não, agora eu parei com a cocaína, meu. Parei com a cocaína. Pastor, parei com a cocaína, parei com as drogas. Só estou na maconha agora. E... Parei, pastor. Força de vontade, viu, pastor? Aí eu fico assim, no maior dilema, né? Para não desanimar, eu falo assim, e agora? O que eu falo, né? Eu falo pro cara... Aí um dia eu falei assim, não, então a maconha também é droga, querido. Deixa doidão e tal. Aí ele falou assim, não, pastor, maconha é da natureza. Aí eu falei assim, e o petróleo também. Toma um copo de petróleo. E o granito também, come uma pedra de granito.
Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu. João 15:19. Todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Fala para o teu irmão assim: o mundo te odeia. Vou contar uma coisa que aconteceu esses dias numa visita. Eu estava fazendo uma visita. Eu não sei se até o irmão está aqui. E eu falei para o irmão assim, a gente estava conversando sobre esse assunto. Eu falei assim: querido, você sabe por que você fica recaindo o tempo todo na droga? Você sabe por que você fica recaindo toda vez naquele pecado, naquela mentira, naquele adultério, naquela pornografia? Então, isso eu não falei para ele, eu estou agora estendendo. Você sabe por que você recai? Porque você ainda não entendeu que você é uma pessoa do céu. E o que acontece? Presta atenção, faz assim. Uma pessoa do céu, respira o ar do céu, raciocina o raciocínio do céu. Aí ela vem para o mundo, começa a respirar o ar, fala assim, e começa a respirar o ar daqui, começa a ouvir as coisas daqui. E aí aquilo começa a atormentar, deixar apavorado, desesperado. Aí a pessoa, ao invés de sair do mundo e voltar para onde ela veio, ela faz o quê? Começa a tomar remédio para poder se adaptar. Vou tirar a esperança de todo mundo que tenta, através da cachaça, da droga, da pornografia, do sei lá o que for, do dinheiro, de mamon. Impossível se adaptar nesse mundo. Sabe por quê? Porque você não é daqui. Você não é daqui. Você é do céu. E uma pessoa que é do céu não tem como viver nesse lugar. A única forma de você viver nesse lugar é você mudando de natureza. Quando os médicos fazem um transplante, pegam um órgão e colocam um órgão de uma outra pessoa, coloca no paciente, é assim, é normal? Vai lá, costura, beleza, faz os ligamentos e manda para casa. Não, o que a pessoa tem que fazer? A vida toda fazer o quê? Tomar um remédio. Para quê? Contra rejeição. Agora, por que o corpo rejeita aquele órgão? Porque não é dele. Nós não somos desse mundo. Por isso que a gente é infeliz aqui sem Jesus. Por isso que a gente é infeliz, irmão. Por isso que não dá para viver aqui. Tem que tentar ser feliz de alguma forma, tem que tentar anestesiar de alguma forma, se distrair com alguma coisa, jogos, e tentar parar, não pensar nas coisas. A minha carreira, a minha felicidade, a minha fama, tudo isso daí é droga, é adrenalina, é forma de você se livrar. Porque na hora que você para pensar, você fala, meu, que droga isso aqui. Que horrível que isso daqui é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inventar alguma coisa para poder sair desse mundo. E a hora que o cara sai do mundo. É uma forma de sair do mundo. Forma errada. E alguns entram em desespero e acabam tentando sair do mundo da pior forma, que é acabando com a sua própria vida. Alguns fazem isso. Para mim não tem mais jeito, então eu vou sair desse mundo. E fazem, irmãos, aquilo que elas deviam ter feito espiritualmente, fazem fisicamente. Por que não fizeram um suicídio? Entenda, irmãos, depois o pessoal pega parte da minha palavra e fica inventando coisas que eu não falei. A proposta do cristianismo é você morrer para si mesmo. Para de ter opinião. Para de achar as coisas. A sua opinião até hoje te levou aonde? A tomar cachaça, né? A se drogar, né? A se prostituir, né? A roubar, né? A ser adúltero, né? Adúltera. A sua opinião te levou até aí. A ser infeliz. Então, irmãos, eu estou oferecendo para vocês agora uma saída, que é a mudança de natureza.
Mudança de natureza. O mundo ele pode imitar, irmãos, eu escrevi isso também. Pode imitar a honestidade cristã, a cortesia cristã, caridade cristã, mas jamais o mundo vai poder produzir um cristão. Só o Espírito Santo pode produzir um cristão. Só uma mudança de natureza pode produzir um cristão. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ó, irmãos, isso aqui, irmão, vamos lá, agora eu vou chutar o balde. Quem acredita nessa palavra? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a arma? É a nossa fé. O que é fé? É confiança naquele que nos tirou do mundo. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você falar para mim que você não está conseguindo vencer o mundo, é que você não é nascido de Deus. Pastor, se eu pregar isso nas igrejas por aí, os caras vão sair correndo então. Quando Jesus falou isso daí, todo mundo saiu correndo. Sobrou quem? Os 12. Os 12 apóstolos. Aí ele chega para os 12, vira para os 12 e fala assim, e aí, vocês também vão embora? Eita Jesus, hein? Nem aí, né? Ele não queria fazer esquema, ele não queria construir um império. Ele estava para morrer, meu. Né? E nós estamos quase morrendo já. Olha, irmão, eu garanto que todos aqui, no prazo de... É uma profecia, no prazo de 100 anos, vai estar todo mundo morto aqui. Ou no céu. Eu não, pastor. Você vai viver 140 anos? 120 anos? Quem sabe, né? Talvez você se livre dessa daí. Irmão, presta atenção. A nossa vida aqui é muito curta. 100 anos. Quem vive 100 anos ainda organiza que esse fígado... Bom, deixa para lá. Porque é o seguinte, Jesus cura, né, meu? Mas algumas cicatrizes ficam. Quero fazer uma pergunta. Pastor, fala assim para mim. Então, pastor, a igreja local colocada nesse mundo não vai ser absorvida pelo mundo? Então, essa é a pergunta que me fazem. Então, nós estamos aqui, e como que eu posso garantir que o mundo não vai entrar dentro da igreja? Como que eu posso garantir que uma igreja não vai virar uma igreja mundana? Então, irmãos, impossível. Vou dar um ânimo para você. Impossível a igreja ser mundana. Pastor, mas eu conheço muita igreja que agora é mundana, que prega coisas do mundo, que prega que felicidade, que benção você ter um iate. Então como assim? Não, irmãos, eu vou falar, a verdadeira igreja, fala assim, a verdadeira igreja jamais será absorvida pelo mundo. Por quê? Porque a sua origem não é desse mundo. Há uma rejeição natural. Quando uma igreja, quando um grupo de irmãos foram tirados do mundo, há uma rejeição natural, ou sobrenatural, de tudo que é do mundo. Vê uma coisa do mundo e você fala assim, não, que esquisito. Ai, que esquisito. Mesmo algumas coisas que parecem cristãs, por que eu não estou gostando disso? Né? Aí alguns irmãos falam assim, pastor, eu acho que sou uma pessoa ruim, não é possível. Uma coisa que parece boa, eu não gosto. Falei, então, irmãos, na verdade que não é boa, isso é coisa do mundo. É uma coisa do mundo que veio perto de nós, disfarçado de cristianismo. Pastor, como que eu posso saber isso? Conhece a verdade e você vai ser livre. Eu vou dar um exemplo aqui, que o Senhor me deu hoje. Eu falei, como que eu posso ilustrar isso? Quem já ouviu falar de gente que encontra garrafa com mensagem dentro de 1.500 e pouco, 1.600 e pouco? Garrafa de vidro, coisa que foi feita de vidro. Porque o que é o vidro? O vidro é areia,
Cristal, né, é uma espécie de areia derretida, com uma temperatura muito alta, mas é mineral. É algo mineral derretido e compactado, né, as moléculas, não é molécula, as moléculas são juntas, então fica lá vidro. Então você coloca o vidro, irmão, dentro da terra, dentro do mar, dentro de qualquer estrutura orgânica. O que está fora não afeta o vidro, porque o vidro, ele tem uma origem mineral. Essa origem mineral, e é um tipo de origem mineral que é inatingível por estruturas orgânicas. E da mesma forma, a estrutura orgânica não é afetada por aquela estrutura mineral. Porque são de reinos diferentes. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então, quando o mundo ele vem, você é um cristal. Você é um lustre de cristal lindo. Aí vem as bactérias e pegam, e os vírus, e pega no cristal, e eles ficam tentando atacar o cristal. E o cristal não quer dizer nada para ele. Porque é um reino diferente, é um reino que não tem força para atuar dentro desse reino. Aí esse cristal ele fala assim: com vinde ou sem vinde eu vou adorar o Senhor. Você entende? É assim. Nada afeta. Ele é de outro reino. O reino do mundo está te afetando? Então, presta atenção. Talvez chegou a hora de você mudar de reino. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não digo que tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, irmãos, ele está falando aqui do quê? De natureza. Eu não sou. De origem e natureza. Ele não veio do mundo, portanto ele não é do mundo. Ele não é do mundo, porque a natureza dele não é mundana. Portanto, ele tem poder para nos tirar do mundo. E quando você, presta atenção, evangelista, presta atenção, líder sequelita, você quer resgatar muita gente? Então, dentro do mundo você não vai conseguir. Se você for do mundo, você vai, o máximo é recolher, angariar adeptos de uma vida social. Agora, tirar do mundo, só se você estiver no reino. Como que você pode... É simples, irmão. Eu só posso pegar alguém que está aqui embaixo e trazer para cima porque eu estou aqui em cima. Como que eu posso levar alguém para cima se eu estiver embaixo? A não ser que eu seja muito... Não se sustenta por muito tempo. Não tem como. Você só pode puxar alguém de um estado inferior que você está. Um estado abaixo, para você poder puxar para cima. O que acontece? Algumas pessoas... Quem já viu cena assim, de um guindaste pequenininho, tentando tirar um ônibus que caiu da ponte? Aí vai lá, enrosca lá, os espertão, né? Vai lá, enrosca lá, aí começa a funcionar. O guindaste. Por quê? Porque o guindaste ele é mais leve do que o ônibus. Você tem que estar com mais peso e estar em outro patamar. Quem está entendendo? Bom, irmãos, conclusão que nós chegamos a duas conclusões aqui. Que nós não devemos tentar adaptar. Irmãos, toda tentativa de adaptação do mundo com o reino se transforma numa religião, numa seita. Amém? Então, algumas pessoas, não, se você colocar o kippah, se você colocar não sei o que lá, e falar palavras mágicas, sei o que você está fazendo? Tentando pegar as religiões, aquilo que eram sombras do passado, eram sombras que apontavam para Jesus. Quando chegou Jesus, acabou a sombra, agora é Jesus de verdade. Ou tentar fazer representações de Deus, isso é uma afronta, irmãos, presta atenção.
tentar fazer representações da imagem de Deus é uma afronta a Deus. Nenhuma imagem jamais chegará, não vai nem lembrar o que é Deus. Nem dá para lembrar. É rebaixar quem é Deus. Isso o quê? É uma tentativa de adaptação ao mundo. Quem tem ouvido a palavra... Quem já ouviu essa expressão? Ela é atual. Ela tem 2 semanas essa expressão que está surgindo no planeta Terra. O novo normal. Quem já leu isso daí? O novo normal. Então, é o novo normal. O que é o novo normal? É isso daí. É a adaptação. Agora a igreja vai se adaptar ao mundo. Então o sistema do mundo que é? Não reúna, não fale, fique longe, não tem identidade. Saia fora. Esse é o novo normal. Então, irmãos, é o novo normal para quem quiser. Nós não somos normais. Nós não somos esse mundo. Papo louco isso, né? Papo, né? Eu já contei aquela piada, não vou... Depois você conta para o seu irmão a piadinha lá da irmã que estava voltando do culto. E tem outros irmãos que tentam vencer o mundo saindo dele, que é outro problema também. Saindo fisicamente do mundo. É aqueles que se tornam eremitas, vão morar numa cabana lá no meio do mato para o mundo não me atingir. Ou virar um monge, né? Vou lá morar num castelo, lá num mosteiro, e ficar lá rezando, e comendo, e plantando não sei o que lá. Então, que também... Então, são 2 erros, presta atenção. O primeiro erro, tentar adaptar ao mundo, que tem que ter sabedoria, e nós vamos ter sabedoria. E o segundo erro é sair, eu não consigo me adaptar, então eu saio fora. Não, irmãos, nós estamos aqui. Esse tempo presente é um presente que Deus nos deu. É um presente que Deus nos deu para atuar no mundo, para resgatar as pessoas do mundo e tirar elas. Pastor, como que eu faço isso? Lembre-se da tua origem e lembre-se da tua natureza. Amém? Qual a tua origem? Qual é a tua natureza? Natureza celeste. Toda vez que alguém perguntar qual a tua natureza, você fala assim: minha natureza é de Cristo. Eu sou filho de Deus. Amém? E aí, quando o mundo vier você vai falar assim: eu sou cristal, desculpa. Eu não vou me envolver. E engraçado que os cristais, os vidros, as garrafas, os tubos de ensaios, eles ajudam o mundo biológico, né? E eles só conseguem ajudar o mundo biológico por quê? Porque eles não recebem contaminação. Eles não mudam a sua estrutura atômica. Olha que louco isso. Aí eles podem ser usados para você manipular estruturas biológicas dentro dele. Esses caras que fugiram da escola aqui estão assim, tá simples, né? Então tá. Assisti uns 2 filmes de ficção científica, você já entende do que eu estou falando. Amém, irmãos? E esse planeta, o que é? Esse planeta é o lugar que nós somos chamados para vencer. Vencer o quê? O mundo. O mundo, Satanás e a carne. Não existe felicidade, irmãos, fora do propósito pela qual nós somos criados. Senhor, criasse-nos para Ti, e a nossa alma não descansa enquanto não descansa em Ti. Santo Agostinho. Senhor, criasse-nos para Ti, e a nossa alma não descansa enquanto não descansa em Ti. Santo Agostinho disse, foi uma oração que ele fez, conhecidíssima. Quando você se sentir cansado, quando você se sentir sobrecarregado, talvez você está com um pezinho lá no mundo. Porque no reino, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e alegria. Esse é o tema da próximo domingo. Amém? Queria chamar todos os irmãos que querem... sei lá, vem aqui que eu vou orar por você.